Meus caros, vamos falar sobre propagação de carries. Propagação regular, a mais usual e a menos eficiente. O RCA significa Ripple Carry Adder. Então, o que é o Ripple Carry Adder? Vamos imaginar que eu tenho dois números binários em preto aqui. E eu vou fazer a soma desses números. Então, obrigatoriamente, eu preciso começar pelo bit menos significativo. Por quê? Porque a soma desses dois números, 1 e 1 aqui, pode me gerar um carry. Então, aqui no caso, né, eu coloquei dois números que seria o nosso pior caso. Não estou considerando carry de entrada. Mas, então, se eu somar 1 mais 1, dá 2. 2 em binário é 10. Então, eu vou ter esse bit de carry. Agora eu posso proceder para fazer a soma do bit de peso 2 elevado a 1. Eu não podia ter feito essa soma do bit de peso 2 elevado a 1 antes de ter feito a soma do peso do bit 2 elevado a 0. Então eu tenho uma interdependência de dados. Isso significa que, em termos de circuito, eu não posso fazer circuitos que façam essas somas em paralelo. Eu tenho que fazer numa sequência, por isso o termo Ripple. Eu tenho uma onda de propagação de carry aqui. Então, por exemplo, nesse caso eu tenho 8 bits. Tá? Então, se eu tenho aqui 8 bits, os meus dois números têm 8 bits. Então, o que vai acontecer? Para eu fazer essa soma aqui, obrigatoriamente, eu teria que colocar numa sequência em série de 8 somadores. Tá? Então, eu teria aqui 8 full adders. Na verdade, eu poderia até o primeiro, no caso aqui, ter um half adder, porque eu não considerei carry de entrada, mas vamos considerar 8 full adders. Vamos considerar que o tempo de atraso de um full adder, tá? Que eu tenho aí um tempo de atraso do meu full adder ΔT. Então, isso vai significar que esse circuito aqui, na melhor das hipóteses, ele vai ter um tempo total de 8 vezes o ΔT do full adder. Então, isso torna um gargalo nos sistemas digitais. Por quê? Porque os circuitos aritméticos, em geral, eles trabalham com palavras bastante grandes, por exemplo, 32 bits, ou mais comumente hoje 64 bits. E imagina, então, eu teria a quantidade de bits multiplicado por esse ΔT desse dispositivo, desse circuito. Então, isso é uma forma bastante ineficiente da gente propagar o carry, porém é a mais comum, inclusive é a que a gente está acostumado a fazer nos nossos algoritmos de soma normal em decimal. Então, a gente parte da unidade, soma os dígitos das unidades e propaga o carry para dezena, soma as dezenas com aquele carry propagado, propaga o carry para centena e assim sucessivamente. A mesma coisa é feita em binário. Tá? Então, ó, percebam que o tempo de propagação aqui, ele é 8 ΔT, então a gente pode considerar que a ordem depende de n. Tá? Eu tenho n bits, no meu caso aqui são 8. Então, o tempo de propagação teria ordem n, que é bastante ruim. A gente tem formas de melhorar isso daqui, que é o que a gente vai ver adiante. Então, ó, toda vez que eu fizer alguma coisa assim em Verilog, tá? Então, eu declaro aqui uma saída, no caso aqui um while, que eu não estou considerando o módulo completo, eu tenho dois operandos de n bits e eu vou somá-los e o resultado vai ser dado em soma. Então, toda vez que eu fizer isso daqui, ó, eu vou estar gerando um RCA. Então, eu vou ter um Ripple Carry Adder, que é exatamente o que nós vimos aqui. Então, a soma vai ser dessa forma, não é a forma mais eficiente
fizemos com o algoritmo Shift-Edge. Aqui a gente implementou um somador. Tá? Esse somador poderia ter sido implementado de várias formas. A gente também implementou um counter. Esse counter aqui, lembrando que ele era necessário para a geração da flag K, que indicava ao control quando eu já terminei de fazer todos os shifts e edges necessários para a realização do algoritmo. E uma das formas de a gente fazer isso era fazer um contador, e esse contador tem uma soma. Então, aqui também está lá o nosso símbolo de soma. Então, toda vez que eu faço isso daqui, mesmo que esteja somando mais um, eu também vou gerar um RCA. Então, também não é a melhor forma de fazer isso. Tá? Por quê? Porque eu tenho a propagação do carry na forma de ripple, ou seja, na forma serial. Então, eu não consigo gerar nenhum paralelismo. Qual seria uma forma mais inteligente de implementar esse counter? Uma das formas mais inteligentes aqui no caso, já que eu só preciso da flag K, eu não preciso saber o número da contagem. Eu só preciso saber que tantas contagens foram feitas. Então, eu posso adotar uma outra abordagem, que seria somente um shift register. Tá? Então, com shift register aqui, ó, ficaria muito fácil de implementar isso daí. Uma outra coisa, por exemplo, na nossa microarquitetura, que a gente vai trabalhar no projeto. Então, é uma microarquitetura RISC de 5 estágios, bem comum na literatura. E aí, a gente tem vários pontos aqui onde eu preciso ter somador. Por exemplo, eu vou precisar ter somador na ALO, e eu vou precisar ter somador, por exemplo, aqui no contador de programa. Tá? No meu registro que aponta sempre para a próxima instrução. Ele vai sempre somar mais 4 ou mais 1, dependendo de como que eu estiver trabalhando em organização de memória. Mas ele também vai ter um somador. Então, toda vez que eu fizer isso aqui, ou que eu fizer isso aqui lá na minha aula, eu também estou gerando um RCA, que não é o ideal. Tá? Isso é comum em descrições de alto nível, descrições RTL, e aí depois, atendendo às restrições do projeto, o engenheiro de back-end vai melhorando isso daqui e usando circuitos específicos. Tá? Mas toda vez que eu delego a ferramenta de síntese e uso apenas esse operador, né, eu estou subindo o nível de abstração, então a soma é feita com o RCA. Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso ao fazer um circuito realmente desse jeito, com esse tipo de descrição.